A graça e a paz para a igreja, o Senhor os abençoe nesta tarde, amém? Amém. Glórias a Deus, te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu não sei quantos de nós realmente estamos convictos de que nós iniciamos uma jornada e nós começamos, e quem começou já sabe que não pode parar. Não porque ele seja proibido ou porque ele seja impedido, mas porque há uma força maior que nos impele, nos compele a prosseguirmos e não pararmos, amém? Eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus em Isaías, o capítulo de número 35, na palavra de Deus, o livro de Isaías, o profeta, capítulo 35. Profeta Isaías, capítulo 35, palavra de Deus. Aleluia. Qual foi a maior jornada que você já fez na sua vida? Cada um de nós tem uma inclinação para algum tipo de coisa na vida. A minha nunca foi o esporte. Eu sempre fui desconjuntado para a maioria dos esportes. Mas quem não sabe fazer nada com o corpo, geralmente caminha, né? Isso é uma coisa que eu sempre gostei, foi de caminhada, sempre gostei de andar. Andar era o meu prazer. Como eu nunca fui voltado a esportes, eu posso dizer que eu tive sempre apenas 2 grandes feitos na minha vida. O primeiro deles, eu fui obrigado. O segundo foi uma loucura. Primeiro obrigado porque eu tive que escalar correndo, em marcha, o ponto culminante do estado de São Paulo, o Pico do Jaraguá. Fui obrigado, estava num pelotão, estava na academia de polícia militar, e tinha que subir, ou subia. E já que eu tinha que subir, então eu me fixei num ponto, fixei no tenente, se ele sobe eu vou, era jovem. E eu vi vários no meio do caminho parando, cambaleando, alguns desmaiando, porque nós tínhamos que não caminhar, mas correr até o pico, o ponto mais alto do estado de São Paulo. E só parar quando chegássemos lá. Esgotado, quase sem forças, mas eu cheguei lá, fui até o final. Esse eu fui obrigado. O segundo foi uma loucura, sim, uma loucura. Nós decidimos entre nós aqui que nós estaríamos orando para subir e fazer oração no Monte Fuji. E tínhamos que subir o Monte Fuji em 4 horas na madrugada, da meia-noite até as 4:30 da manhã. Tínhamos horário para chegar lá e subindo, sem nenhum preparo físico, sem nada do que era necessário, enquanto eu via alguns soldados norte-americanos subindo, correndo, a gente ia resfolegando. E quando estava quase no finalzinho, pensando comigo, o que eu estou fazendo aqui? Que loucura foi essa que eu fiz? Mas cheguei lá, até o final. Há um caminho para você seguir, há uma jornada de fé. Leiamos. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará, e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria, e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará
o caminho santo. Repita comigo, caminho santo. Ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Tua palavra é viva, Senhor. Eu sei que o Senhor faz como quer. Sei, Senhor, que andas por caminhos misteriosos. E eu rogo, ó Deus querido, que por favor fale ao nosso coração. Que esta palavra, Senhor, meu Deus, nos dê, Senhor, a perseverança necessária, meu Pai, para aquilo que o Senhor quer realizar esse ano. Nos ajuda, Deus, ser conosco. Fala comigo, com a igreja, a oração que eu faço neste nome precioso do grande Salvador e Rei, o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar adorando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Eu suponho que, para uma boa jornada, é importante que nós saibamos para onde estamos indo. Um certo homem chamado John Bunyan, ele que era de família paupérrima, um homem que não teve uma boa condição financeira, escreveu um livro, que é o livro mais editado e mais lido em toda a história, e é somente superado pela Bíblia. O livro que ele escreveu é o livro chamado O Peregrino, The Pilgrim's Progress, a Jornada do Peregrino. E ele começa dizendo o seguinte: caminhando pelo deserto deste mundo, ele começa assim: caminhando pelo deserto deste mundo, parei num sítio, em um lugar, e me escondi em uma caverna, e ali me deitei, e descansei, e tive um sonho. E ele começa a contar-nos a história do peregrino, que é uma alegoria, ensinando-nos como é a caminhada do crente, como é que nós caminhamos. Tem uma sugestão aqui, àqueles que já viram o filme O Peregrino, não se compara com a leitura do livro, é um bom livro e merece ser lido por todos nós. Pois bem, irmãos, no livro O Peregrino, ele nos ensina que todos nós começamos com um fardo pesado nas costas, que o cristão, ele sai a sua jornada, ele inicia a sua jornada com um fardo muito pesado, e ele tem que prosseguir o caminho, e o caminho que ele vai, ele tem que se livrar do fardo, mas ele não sabe como se livrar desse fardo, até que ele se encontra com a cruz, no meio do caminho. Nós temos lido aqui, nessa passagem de Isaías, que também cabe para nós como uma grande alegoria da caminhada cristã, e ele nos fala, irmãos, que a alegria de ver um deserto florescer. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Ele nos mostra um caminho que inicia em um deserto, e no meio da jornada, esse deserto floresce, e esse deserto ele termina em um lugar chamado Sião, e ele coloca este caminho chamado o Caminho Santo. Da mesma forma como o John Bunyan escreve também, e vem dizer para nós que a jornada cristã inicia com um fardo nas costas, é o caminho dos buscadores, daqueles caminhantes que estão em busca da verdade. Ele vem mostrar aqui nesta passagem, para Isaías, há um outro nome, há um outro quadro, ele diz aqui, que aqueles que começam, são aqueles que, como eu, quando comecei a subir o Fuji ou o Jaraguá, desconjuntado. Essa é a maneira como nós começamos. Ele diz para nós aqui: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Eu tenho visto muita gente, irmãos, que começa e não termina. Tenho visto muitos que um dia estiveram no caminho santo e hoje já não estão mais na verdade do Evangelho de Jesus.
E a grande inquietação é: por que pararam? Por que tomaram atalhos e se perderam no meio do caminho? Se viram que o deserto floresceu. Há muitos irmãos que estão à beira do caminho, mas nunca terminarão ou nunca sequer começarão a jornada, porque não entendem alguns aspectos. O que me faz continuar servindo a Jesus? O que me faz não parar apesar dos obstáculos? É aquilo que Isaías nos fala: a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Quando você comprovou a excelência de Deus, quando você percebe o quão sublime, quão maravilhoso, quão glorioso é o nosso Deus, por maiores que sejam as dificuldades, você permanecerá no caminho e não se afastará dele. Mas todos nós começamos dessa maneira, com as mãos cansadas e com os joelhos trôpegos, trêmulos, vacilantes. Todos nós começamos com a dificuldade. Muitos de nós, quando começamos, não sabíamos como orar, não sabíamos como usar os nossos joelhos na caminhada. Mas o Senhor nos ensinou no meio do caminho. Outros, a questão não era a dificuldade física ou espiritual, o problema era outro. Versículo 4 nos fala que é uma palavra para aqueles que começam no caminho turbados de coração. Para você que entrou na casa do Senhor e chegou com um fardo pesado da dificuldade, da desilusão, da depressão, da angústia, ou mesmo da culpa, e vem para Jesus dizendo: será que existe esperança para mim? Será que há solução para o meu problema? Será que Deus me aceita, ainda que esteja turbado de coração? Eu tenho uma resposta da parte de Deus para a sua vida. Primeiro, Deus diz aos turbados de coração: não temais. Não temas. Você vai conseguir chegar até o final do caminho. Há um terceiro tipo de pessoa. Versículo 5. Que começa a jornada pelo deserto, pela terra seca. Essa terceira pessoa é aquela que a Bíblia chama de cego. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Alguns que chegam para Jesus assim, deficientes. Deficiência auditiva, dificuldade para ouvir a palavra de Deus e discerni-la. Outros com dificuldade visual, não conseguem enxergar a grandeza, a excelência do nosso Deus. São assim, cegos ou surdos. E o que fazer, o que dizer para essas pessoas? Há uma passagem bíblica interessante que nos mostra a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, versículo número 27, você vai encontrar ali a história de dois cegos. Em Mateus capítulo 9, versículo 27, você vai encontrar que estes cegos estavam no meio do caminho, estavam em um caminho, e o Senhor nos diz a palavra de Deus, que ele parte daqui de um lugar, e os cegos vão seguindo. Irmão, não me pergunte como. E aí está a parte interessante, porque estes cegos vão seguindo Jesus, e partindo Jesus dali, seguiram-lhe dois cegos, e esses cegos vão seguindo, e eles vão clamando: Jesus, tem compaixão de nós, filho de Davi, tem compaixão de nós. E o Senhor então chega numa casa, e os cegos se aproximam dele, e Jesus então lhes faz uma pergunta, e é essa pergunta do meio do caminho, porque todos nós iniciamos a jornada, e no meio do caminho temos questionamentos, tanto aquele que é desconjuntado, ou aquele que é turbado de coração, ou aquele que é cego, aquele que é surdo. No meio do caminho nós nos deparamos com Jesus, e é Ele o único capaz de tirar o nosso fardo, aliviar o peso da nossa consciência. Somente Jesus Cristo, o Senhor, tem esse poder. Estes cegos chegam diante do Senhor, na casa em que Ele está, e querem ser curados, têm compaixão de nós. Jesus então faz uma pergunta, diz assim: credes vós que eu posso fazer isto? No meio do caminho, eu me paro com as mesmas perguntas algumas vezes.
Será que cremos que Jesus pode fazer? Quando você está no meio de uma dificuldade, com vontade de parar, no meio de um problema, querendo desistir, ou no meio de uma impossibilidade, e o Senhor olha para nós e pergunta-nos: crês que eu posso fazer isto? Irmãos, aqueles homens eram cegos, não eram surdos. Eram cegos, não eram coxos. Eles podiam andar, eles podiam ouvir, apenas não podiam ver. Mas o apenas é meu. Apenas não podiam ver. Quando o Senhor olha para eles, a pergunta, o apenas não cabe nesta passagem. Porque a cegueira é uma impossibilidade, uma grande impossibilidade. Crês que eu posso fazer isso? E os homens dizem para o Senhor: sim, Senhor, cremos, nós cremos. E o Senhor então diz a eles, toca nos olhos deles e diz: seja feito segundo a vossa fé. E no meio do caminho, desse caminho que começa num deserto, que é terra seca, a gente para pensar no seguinte: que a única maneira de ver o quadro mudado é através do poder da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que Jesus pergunta para ele, como pergunta para nós, pergunta para aqueles cegos. Ele nos pergunta: você crê que eu posso fazer isto? Se nós cremos que Jesus pode fazer, então a coisa é diferente. O Senhor começa a agir, ele toca nos olhos dos cegos, e então ele diz: seja feito de acordo, conforme a vossa fé. E aqueles homens, miraculosamente, pelo poder de Jesus, são tocados pelo Senhor, são transformados pelo poder de Deus. Aleluia. Eu nunca ensinaria os irmãos a desobedecerem a Deus, principalmente naquilo que o Senhor ordena. Mas há algumas coisas, irmãos, que é difícil obedecer. Jesus olha para aqueles cegos e diz assim para eles, algo mais ou menos assim: olha, eu curei vocês, vê lá, hein? Agora não conta para ninguém. É o que o Senhor diz para eles. Quando os olhos deles se abriram, Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Olha só, uma ameaça, não conta para ninguém. Mas irmãos, dá para obedecer? Dizer para alguém que antes não via, e agora começa a enxergar, será que dá para obedecer? Jesus, eu sei que o Senhor disse que eu não podia falar para ninguém, mas aqueles que me conheciam sabiam que eu era cego, agora eu vejo, me perguntam: como é que você está vendo agora? O que eu vou dizer? Eu posso até tentar não dizer: eu estou começando a ver agora. Mas é difícil. É difícil para alguém que antes tinha sido e agora já não é, esconder a grande verdade e principalmente o autor do milagre. Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Aleluia. Eu me lembro de uma certa vez, quando nós fomos fazer uma campanha antidrogas em uma escola, e a diretora, ela foi muito categórica comigo e disse assim: olha, eu vou permitir que vocês façam a campanha aqui. A campanha tinha um apoio do consulado brasileiro. Eu vou permitir, mas vocês não podem falar expressamente, vocês não podem falar em religião. Nós tínhamos um teatro montado, tínhamos jovens preparados para dar testemunho e tudo, e agora? Vocês não vão falar nada. Mas pastor, a gente vai aqui para falar. Vocês não vão falar, vocês vão apenas contar que antes vocês se drogavam e agora não se drogam mais. E foi assim. Fizemos toda a palestra. Depois da palestra, disse: agora quero trazer a vocês pessoas, testemunhos, depoimentos de pessoas que antes usavam drogas e agora não usam mais. Cada um ia lá na frente e dizia: eu fazia assim, agora não faço mais. Eu fazia assim, agora não faço mais. E havia um repórter lá.
E o repórter ficou encafifado, ele conhecia uma das jovens que estava ali. Disse, olha, eu te conheço das baladas. Eu já te vi lá e eu nunca imaginei que você pudesse ser viciada. Agora tem uma pergunta. Eu fumo cigarro. Faz 20 anos que eu quero me libertar disso e não consigo. E você simplesmente vem aqui nessa escola e diz que você antes usava isso, aquilo e agora não usa mais. Qual é o segredo? Conta para mim. Ela olhou para mim assim. O repórter, não, eu quero saber. Porque ninguém para da noite para o dia. O que é que mudou a sua vida? Aí eu só fiz assim. E aí, irmãos, toda a glória e toda a honra foi somente do Senhor Jesus Cristo. É Ele que no meio do caminho muda a nossa história. É Ele o único que tem o poder para nos libertar. É Ele o único, único, único. No meio do caminho nós somos libertos, os olhos se despertam, os ouvidos se abrem, os coxos começam a saltar de alegria, aleluia, e esse é o primeiro prêmio para aqueles que chegam no meio do deserto e encontram Jesus, a alegria da salvação, a alegria de ter encontrado a Jesus, aleluia, aquele que é o nosso grande Deus e libertador. Mas ter encontrado a Jesus no meio do caminho, não determina o final do caminho, ainda que nós tenhamos firmes e preciosas promessas da parte de Deus, de um Deus que não pode mentir. Aquele que começou a boa obra, Ele a terminará. Ele que começou em nós, Ele vai terminá-la. Mas seguro existe algo de responsabilidade humana, seguro existe alguma coisa da minha parte, da sua parte, não com relação à salvação, mas com relação a perseverar no meio do caminho. Aceitamos a Jesus, a alegria encheu o nosso coração, estamos servindo a Deus, e aí então, irmãos queridos, que a palavra do Senhor nos fala de dois inimigos no meio do caminho. O primeiro inimigo está no versículo 7, ele nos fala o seguinte, que a terra se transformará em tanques, a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Encontramos aqui o poder transformador do Evangelho, que transforma a terra seca em manancial de vida. Mas existem aqueles que são os habitantes do deserto, e esses são os dois inimigos da nossa caminhada, da nossa jornada. O primeiro inimigo é aquele que a Bíblia chamou aqui de chacal. Chacal é um animal da família dos caninos. O chacal é um animal principalmente noturno, que se alimenta da carcaça, daquilo que foi devorado por outras presas, que foi devorado por presa por outros predadores. Pois bem, irmãos, o que isso tem a ver conosco? Tem muita coisa a ver, irmãos, porque o chacal continua no deserto. Se você volta para o deserto, você vai encontrar os chacais, e o chacal é um animal traiçoeiro, é um animal que nunca vai lhe surpreender de frente. Não. Ele sempre encontrará uma maneira de te levar de volta para o deserto. Eu diria a você, despreze o chacal. Continue caminhando. Aqueles irmãos que preferem a carne morta, aqueles que são amigos de chacais, mas o Senhor tem nos dado de alimentar do pão da vida. Continue caminhando, não pare a sua jornada. Aquele que começou a boa obra vai concluí-la no poder do seu glorioso nome. Esse caminho, irmãos, é chamado de o alto caminho, o caminho santo. Diz a palavra de Deus, nesse versículo de número 8, que neste caminho santo, o imundo não pode passar por ele. 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 E como começamos nós? Não foi com o joelho vacilante, com as mãos cansadas, não foi cego,
não foi surdo, não foi coxo, sim, tudo isso. Essa foi a maneira como eu cheguei a Jesus, imundo, porque essas categorias, segundo as leis de Levítico, qualquer um que fosse assim deficiente, segundo a lei era considerado imundo. Todos nós chegamos ao Senhor assim, imundos. Mas por sua graça e misericórdia fomos lavados, regenerados, transformados pelo poder do Evangelho de Jesus. E é isso que eu encontro de sublime no meu Jesus. Que todos aqueles que eram colocados na sociedade como imundos, rejeitados, quer por uma deficiência ou qualquer outra coisa, é para esses que o Evangelho é pregado. É por isso que nós não vemos muitas pessoas sábias. É por isso que não vemos muitos intelectuais, não vemos muitos ricos, não vemos muitos orgulhosos no caminho da fé. Não há lugar para eles. No entanto, aquele que é verdadeiramente sábio ou verdadeiramente rico, encontrará a porta também para entrar no reino dos céus. Aquele que não confiou naquilo que tem ou naquilo que sabe, tem lugar garantido no reino de Deus. O que eu vejo de sublime em Jesus no meio do caminho é que ele sabe que nós não podemos trilhar o caminho santo, pois o imundo não passará por ele. Mas há algo que ele faz. Ele nos transforma. Ele nos coloca justos na sua presença. Nesse caminho santo, irmãos, existem os caminhantes. Diz a Bíblia que até mesmo os loucos não errarão o caminho. Que verdade preciosa! Nem mesmo os loucos errarão o caminho. Meu pai foi um homem que conheceu a Jesus, filho adotivo, e uma família de classe média. A família era uma família cristã, ensinaram o caminho do Senhor a ele, mas ele preferiu o mundo, deixou os caminhos do Senhor, até que se envolveu em um trágico acidente, e naquele acidente foi-lhe cortado o rosto, desde o queixo até o alto da cabeça. Ele ficou desfalecido e foi para uma terapia intensiva, e o médico disse, os pais dele vieram apressados para o hospital, e o médico disse, olha, o seu filho ou morre, ou fica louco. E os meus avós olharam para o médico, com aquela certeza de quem tem fé, olharam nos olhos do médico e disseram, meu filho não morre, nem fica louco, mas é para que nele se manifeste a glória de Deus. Quando Jesus chama um homem, ele se encarrega de fazer a obra na vida dele. No 40º dia, meu pai despertou do coma. E ao despertar, ele entendeu que ele precisava voltar para o caminho. A vida dele tinha que se refazer completamente. Ele não ficou louco. Na minha infância, as minhas recordações principais são do meu pai sentado na sala, com o inário cristão, cantando os hinos. Ele cantava, eu aprendi as letras ouvindo-o cantar. O louco não se desviará dele. Me lembro muito mais tarde. Agora eu servia ao Senhor e meu pai abandona o caminho. Uma vez mais ele se desvia e sai da presença de Deus. E vai para a bebida, para as farras. O senhor de idade já. E agora ele tem um acesso de raiva. E naquele acesso de raiva, 40 anos depois do acidente, todos têm que sair correndo de casa. Eu vinha da escola, estavam todos ali. A rua estava cheia de carros, ambulância, bombeiro, polícia. E eu estava voltando para casa com a mochila da escola, quando de repente uma vizinha fala, filho, não vá para a sua casa porque o seu pai está louco.
Fui pela rua de trás, saltei o muro, entrei em casa, meu pai estava sozinho, estava enfurecido, olhar vidrado e com uma enorme faca na mão. Ele veio em minha direção para me matar. Ele não me conhecia, dizia, pai, sou eu. Ele vinha em minha direção com a faca. Naquele momento, ergui minha mão e disse, em nome de Jesus, para agora, pai, em nome de Jesus. E ele ficou estático. Peguei uma velha Bíblia da família. Pai, em nome de Jesus, senta. Ele sentou. Pai, em nome de Jesus, solta a faca. Ele soltou. Em nome de Jesus, pai, começa a ler esta Bíblia, pai. E ali, ele começou a ler a palavra de Deus. E começou a chorar. E ali, ele rendeu a vida de novo a Jesus. Ninguém sabia o que estava acontecendo dentro da casa. Abri a porta e lá fora estava a polícia, bombeiro, ambulâncias. E o menino olhou para ele e disse, pode ir embora que meu pai está bem. Não há nada com ele. Porque Jesus, nesta palavra, ele tem escrito que nem mesmo os loucos errarão o caminho. Jesus é tão bom. Sua misericórdia dura para sempre. Oh, ele é tão bom. Aleluia. Poderia ficar horas e horas falando a respeito dos loucos. Porque eu também sou um louco. Louco por esse Jesus. Jesus tem sido tão bom para nós, irmãos, e por que nós paramos no meio do caminho? Talvez por causa do segundo inimigo, que é o leão. Nós encontramos ali, versículo 9, não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. O primeiro inimigo são os chacais, mas os segundos inimigos são os leões. Aleluia. Diz a palavra de Deus em Pedro que o diabo, nosso adversário, anda de redor, bramindo como leão, procurando a quem possa devorar. Eu sei que o inimigo gostaria de devorar você, impedir que você continuasse caminhando, mas eu te digo em nome de Jesus, não pare. Continue servindo a Deus, continue no caminho, aleluia, pois os remidos andarão por ele, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria. Aleluia. Tantos anos têm passado e eu ainda não cheguei no final do caminho, mas há uma esperança para todos nós, irmãos. A prometida Sião, a cidade do Deus vivo nos aguarda. Aleluia, louvado seja Deus. E enquanto Jesus não vem, enquanto não chega a nossa hora, é necessário dizer para você, não perca a alegria de seguir ao Senhor no meio do caminho. Lembra do cego? Os dois cegos, a quem o Senhor disse para eles, não contem nada a ninguém. E os ameaça dizendo, por favor, não contem nada a ninguém. Pois eu posso imaginar que eles fizeram a vida de Jesus um pouco mais difícil, porque eles espalham a fama do Senhor Jesus por toda aquela região. E agora não são mais dois cegos, agora dois curados, sarados por Deus, trazendo uma multidão de cegos para Jesus curar. Eu digo a você em nome de Jesus, Jesus está presente aqui entre nós. Nunca perca a alegria de servir ao Senhor. Continue no caminho, pois no caminho há um lugar chamado Sião, final da nossa jornada. É ali que o Senhor nos espera. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E a terra seca se transformará em tanques. Terra seca. Hoje Deus quer falar com você. Turbado de coração. Hoje é o dia que Deus está falando mais perto a você. Eu não sei como você vem a Jesus hoje. Eu não sei como você chega à casa do Senhor. Mas há algo da parte de Deus. E Deus nos manda dizer que não ficará aqui
nem uma terra seca, pois Ele vai enviar chuva abundante sobre nós, e a alegria de servir a Deus. Para você que está árido no coração, hoje o Senhor diz: deixa o chacal de lado, esquece o leão, continua caminhando. Feche os seus olhos um momento. Deus, nós louvamos o Teu nome, meu Pai. Nós agradecemos ao Senhor por tamanha bondade e misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Deus, eu quero te pedir encarecidamente, nesse nome que é todo poder. Tu perguntas se eu creio que Tu podes, ou eu sei que podes. Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, e umedece essa terra. Vem, Senhor, meu Deus, amolece esse coração. Devolve a alegria de ser salvo, ó Deus. Devolve-nos, Senhor, a alegria, Senhor, meu Deus, de estar na Tua presença. Ó Senhor, tem sido tão bom para conosco, Senhor. Nesta hora, Pai, segundo a autoridade do nome de Jesus, começa, meu Deus, a fazer a Tua obra, Senhor, nesses corações. Realiza a obra, Senhor, meu Pai, nesta hora, no poder do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, seja restaurada a comunhão com Deus. Em nome de Jesus, seja fortalecido na fé. Em nome do Senhor Jesus, Ele te dá novas experiências nessa tarde. No poder do nome do Senhor, o teu deserto vai florescer. No nome de Jesus, águas brotarão. Aleluia. Sente agora o perfume da roda de Saron. Sente agora, aleluia. Sente agora que o jardineiro, aleluia, está passando por aqui e está, aleluia, florindo o teu coração. Oh, rejeitada, oh, abandonado, Deus te diz: estou cuidando de ti, estou tratando contigo, estou embelezando o teu caminho. Enquanto caminhas, vou transformando o teu deserto em lugar florido, para a glória do meu nome, para a glória do meu poderoso nome. Aleluia. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, nesta hora, meu Pai, queremos experimentar a Tua glória, queremos desfrutar da excelência do nosso Deus. No nome de Jesus, no nome do Senhor, receba agora, rios de água viva começam a brotar no deserto, rios de água viva começam a ser gerados em ti. Aleluia. Pois aquele que crê em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia, aleluia. Ribeiros do deserto. Oh, aleluia. Vem, Senhor, nesta hora e trabalha em nós, Senhor. Vem, Senhor, meu Deus, e opera em nossos corações. Aleluia, aleluia. Tem água do Espírito para você nesta hora. Aleluia, beba do Espírito nesta hora. Aleluia, a água para você neste momento. Receba, receba, receba de Deus fortalecimento. Receba do Senhor ânimo. Receba do Senhor vigor para permanecer no caminho, para continuar na jornada. Oh Deus, oh Deus, nós não vamos parar, Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Banha-nos, Senhor, meu Deus, na Tua graça. Mergulha-nos, Senhor, meu Deus, neste rio, Senhor, de vida. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, amém. Um aplauso para o Senhor.